bem? Eu me chamo Neto Machado e este é o seu canal de leitura diária bíblica. Você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo. Livro de Números, capítulo 26. Título: Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas dos seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Cantai o povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, o qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Hezron, a família de Hezronita, de Carmim, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Lemuel, Datã, Abirão. Antes Datã, Abirão foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Lemuel, a família de Lemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Então são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, Agai, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Heroditas, de Aire, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Hezron, a família dos Heronitas, e de Amul, família de Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, o Puva, a família dos Puvitas, de Jesube, a família dos Jebusitas, de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas, de Elon, a família dos Elonitas, Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, família dos Maquiritas, e Maqui gerou a Gileade, Gileade, a família dos Geraditas. Estes são os filhos de Gileade e Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Azriel, a família dos Azeritas, de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zefoneades, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E essas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tan, a família dos Tanitas.
Estes são os filhos de Sutela de Herã e família de Heranitas. Estes são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500 são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, e Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, família dos Airamitas. Sufã, a família dos Sufamitas, Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, e Arde, família de Arditas, Naamã, família de Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Ima, família dos Zeanitas, e Isva, família do Isvitas, e Merias e famílias dos Beriaitas. Os filhos dos Berias foram Eber e a família dos Eberitas, Maquiel, a família dos Maquielitas. E o nome das filhas de Azé foi Zerá. Essas são as famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jerel, a família dos Jeritas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jez, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Esses são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada alcance dará a sua herança, segundo o que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes da tribo de seus pais herdarão. Segundo sair a sorte, repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. Estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Meré, a família dos Meralitas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libanitas, família dos Hebronitas, família dos Malitas e família dos Musitas, família dos Coraitas. E Coate gerou Arão, e o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, o qual nasceu em Levi, o Egito. E esta Arão gerou Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Azeabe e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram, quase trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel na campina de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.